Viva Cristo Rei, que viva, cristeiros! Esse é o lema da Revolução Cristã Mexicana. É um filme bem interessante. Depois, de repente, eu deixo salvo aqui nas informações do vídeo aqui embaixo. Ou em algum outro momento você procura aí e talvez eu fale um pouco mais sobre esse filme no final do vídeo, ou em algum outro momento. Mas, de qualquer forma, já tá aí a referência se você quiser procurar. Vale a pena. Depois eu falo alguns detalhes do filme que aí vou deixar você curioso aí, ver e depois você comenta comigo o que você achou. Mas hoje a gente vai dar sequência ao nosso Eclesiastes, né? Essa jornada que estamos hoje no capítulo 3, que é aquele que fala, é um dos mais famosos, né? Que é tempo para nascer, tempo para morrer e tudo mais. A gente vai ler ele daqui a pouco. E como faz algum tempo que eu não posto aqui, meu amor, eu tenho que te lembrar que para essa compreensão desses livros bíblicos e tudo mais, é muito importante que você tenha sempre em mente, quando você for ler o Antigo Testamento e tudo mais, ter essa maturidade espiritual para alguns determinados livros, certo? Que é ter Jesus Cristo como a chave para a compreensão de toda a Escritura, tá? O cumprimento de toda a Escritura em Jesus Cristo, certo? Então isso é fundamental. Por quê? Se você, de repente, não tem esse entendimento, quando você pega para ler um livro como Eclesiastes aqui, você talvez se depare com um certo pessimismo e tudo mais. A gente vai, nos outros vídeos, você pode recordar aí, eu falo algumas coisas sobre um panorama aí de Eclesiastes, certo? Mas, assim, a gente entende que a promessa, ela continua em Jesus, né? Na vida eterna e tudo mais. Apesar da queda do paraíso, você tem que ter essa ótica espiritual de Jesus, certo? Então, é um pouco sobre isso, a gente pode falar mais depois, que são detalhes, são nuances, certo? E assim, estou fazendo alguns outros estudos aí paralelo, mas como eu me comprometi aí a fazer esse estudo de Eclesiastes, estamos aqui, certo? E para te incentivar também, né, meu amor? Por mais que você esteja fazendo outras coisas, duas coisas são muito importantes. Tenta terminar o que você já começou a fazer, uma coisa que é importante aí para você. Se esforça, termina. Eu sou uma pessoa que às vezes tem essa dificuldade, mas percebi que estava me fazendo mal, então eu coloquei o propósito, eu vou finalizar ele do jeito que tiver que fazer, meu amor, não importa. A segunda coisa é que, assim, por mais que você esteja fazendo milhões de coisas, dando conta de sei lá o que e tudo mais, você guarde um tempo aí, diariamente, certo? Para fazer seu estudo bíblico, sua oração, sua dinâmica aí, enfim. Isso aí é muito importante pro decorrer da sua vida, é fundamental. Tenha isso em mente, porque as coisas na sua vida vão fluir de outra forma, tá bom, meu amor? Então, vamos começar aqui o nosso estudo hoje em Provérbios. Abre a sua Bíblia aí no Provérbios, ó, a força do hábito. Em Eclesiastes, ainda estou em Provérbios. Capítulo 3, Eclesiastes, certo? E aí eu vou tentar fazer o mínimo de pausa possível ao longo do texto, porque depois eu fiquei pensando sobre isso, né? Às vezes a gente tem essa questão da liturgia, ficar toda hora parando no meio da palavra. Eu vou tentar parar o mínimo possível. Eu vinha fazendo dessa outra forma, né? Parando, tentando explicar o máximo. Mas eu vou tentar deixar as explicações mais para o final, ou, enfim, parar menos ao longo do texto, tá? Então foca aí, concentra, tá? Vai lendo bonitinho aí, abre a sua Bíblia, vou esperar um minutinho para você fazer esse processo. Feito? Podemos? Então bora. Capítulo 3, Eclesiastes, versículo 1. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de demolir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de apartar-se. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora.
tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Certo? Então, aí vai até o versículo 9. Aqui ele colocou deixa eu ver. Ajuntá-las de difícil esclarecer, tá? Ok. Versículo 9. Que proveito tira o trabalhador de sua obra? Viu o trabalho que Deus impôs aos homens, para que nele se ocupassem. As coisas que Deus fez são boas a seu tempo. Ele pôs, além disso, no seu coração a duração inteira, sem que ninguém possa compreender a obra divina de um extremo ao outro. Assim, concluí que nada é melhor para o homem do que alegrar-se e procurar o bem-estar durante a sua vida. Igualmente, é dom de Deus que todos possam comer, beber e gozar do fruto de seu trabalho. Reconheci que tudo o que Deus faz dura para sempre, sem que se possa juntar nada, nem nada suprimir. Deus procede dessa maneira para ser temido. Aquele que é, já existia, e aquilo que há de ser, já existiu. Deus chama de novo o que já passou. Ou melhor, Deus chama de novo o que passou. Versículo 16. Debaixo do sol observei ainda o seguinte: a injustiça ocupa o lugar do direito e a iniquidade toma o lugar da justiça. Então disse comigo mesmo: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para cada coisa e um tempo para cada obra. Eu disse comigo mesmo a respeito dos homens: Deus quer prová-los e mostrar-lhes que, quanto a eles, são semelhantes aos animais. Porque o destino dos filhos dos homens e o destino dos animais é o mesmo. Um mesmo fim os espera. Tanto morre um como o outro. A ambos foi dado o mesmo sopro. A vantagem do homem sobre o animal é nula, porque tudo é vão. Todos caminham para um mesmo lugar. Todos saem do pó e para o pó voltam. Quem sabe se o sopro da vida dos filhos dos homens se eleva para o alto e o sopro da vida dos animais desce para a terra? E verifiquei que nada há de melhor para o homem do que alegrar-se com o fruto dos seus trabalhos. Esta é a parte que lhe toca, pois quem lhe dará a conhecer o que acontecerá com o volver dos anos. Então, esse foi o capítulo 3. E aí vamos aqui algumas notas de rodapé, certo? Deixa eu ver a totalidade dos tempos de acontecimento, duração inteira, tô vendo aqui pela reflexão, aqui, essa questão de ser temido, né, que ele fala aqui no versículo 14. Deus age com suprema independência, o homem não tem domínio sobre Deus, simples de entender. E aqui, olha que interessante, ele fala as passagens que eu achei interessante, né? Sem que ninguém possa compreender a obra divina de um extremo ao outro, né? Então, a nossa vida, se você for parar para pensar assim, você olhando de fora, é inviável você conceber assim toda a história, a narração de todos os fatos. Se isso acontecesse, dizem que se fosse capaz de entender toda a sua trajetória da sua vida, enfim, seria tanta informação que você morreria. E é mais ou menos o que ele está dizendo aqui, entendeu? Então não tem como você compreender a obra divina de um extremo ao outro, certo? E a passagem que é bem famosa, que a gente leu logo no começo, que é essa, tempo de morrer, tempo de plantar e tal. Isso é bem legal, né? Quase uma meditação, você vai olhando para isso e vai tomando para você, assim, como que é o fluir da sua vida, né? Então, Eclesiastes traz um pouco disso, sabe? Essa meditação sobre a forma da vida, né? E aí ele sempre vai chegar nessa conclusão de que é válido você
apreciar as coisas da vida e tudo mais, né, do fruto do seu trabalho. E aí ele entra numa reflexão aqui que é o seguinte, espera, deixa eu beber uma água aí, respira. Que é, tanto o homem como o animal, aparentemente, eles têm o mesmo tempo da obra de Deus, enfim. Só que aí o destino dos animais é o mesmo e o mesmo fim os espera. Tudo foi dado o mesmo sopro, né? Então, teoricamente, não há vantagem do animal sobre o homem, né? Nula nesse sentido. E aí, tendo em vista que todos vão perecer, vão voltar para o pó, e aí ele bota uma pergunta, né? Tipo, mas será que o sopro da vida do homem vai para o céu e dos animais vai para a terra? E aí ele fala, ninguém sabe. E aí entra numa questão que é aquela que eu estava falando sobre a chave espiritual, a ótica espiritual através de Jesus, certo? Deixa eu ler essa nota de rodapé aqui, vamos ver. Quem sabe a resposta é certamente ninguém sabe, tá? Que faz uma pergunta aqui. O autor quer simplesmente afirmar que animais e homens todos devem morrer para o alto, bem diferente do sopro do animal, que volta para Deus, enfim. Aí bota aqui Gênesis, tarará, bota algumas outras referências. É preciso lembrar aqui que a doutrina da imortalidade da alma só aparece claramente no livro da sabedoria, ou seja, 1 século, pelo menos, depois da redação de Eclesiastes, ou seja, a doutrina que a gente acredita, né, a partir de... Por isso que eu estou falando, para você ler determinados livros, para você entender algumas coisas, você tem que ter esse repertório espiritual, essa ótica, essa chave crística, entendeu? Porque, assim, aí é que tá, eu tive essa ideia, vou ler Eclesiastes e tal, eu tô lendo, mas eu tô lendo com muita cautela, com muita tranquilidade aqui, para também não fazer muita confusão na sua cabeça, entendeu? Porque hoje eu estou fazendo já um outro tipo de estudo, uma outra dinâmica, sabe? Um outro cronograma, digamos assim, outra forma de leitura. Mas como eu me propus aqui a fazer Eclesiastes inteiro, eu vou ler todo bonitinho, mas eu quero que você tenha aí na sua cabecinha, em mente, tá? Que tem algumas nuances aí importantíssimas, entendeu? Porque aqui, por exemplo, ele, tanto na nota de rodapé como claramente aqui no texto, você percebe essa ausência aqui da questão da vida, da imortalidade da alma, que existe a partir de Jesus Cristo, da ressurreição, e, enfim, isso aí a gente vai falar depois aí em outros vídeos, em outros momentos, tá? Mas deu para entender qual que é a história que eu quis contar aqui, mais ou menos? Essas ressalvas que eu fiz? Acho que deu, né? Bom, é isso o vídeo de hoje, e você que chegou até aqui, a questão lá dos cristeiros, né, do vídeo que eu vou deixar anexo aqui, é muito interessante, tá? Mas se você for assistir o vídeo, que você tenha um olhar assim para a história, não tanto como obra cinematográfica, tá? Porque isso realmente pode ser que deixe aquém, tá? Deixe a desejar. Mas o esforço é muito válido, tem a história muito legal, e é isso. Vou deixar aqui salvo, depois a gente pode falar mais sobre isso, tá bom? Que é bem interessante. E se você tem alguma outra dica aí de filme, você manda aqui pra gente, a gente pode fazer esses reviews aí depois, não sei o que vai rolar. Muitas coisas estão acontecendo, esse canal aqui tem milhões de... É o artista, né? A criatividade, ela não tem limite. Então, você começa a fazer um negócio e já tem uma outra ideia. Enfim, mas vamos dar conta primeiro aqui do que a gente já se propôs, tá bom? E em breve, então, vai acontecer aí nosso capítulo 4, tá bom? Um beijo pra você e manda mensagem. Tamo aqui. Abraços.